De uma maneira geral, qualquer medicação que cause uma diminuição da atividade cerebral, ou seja, que cause uma depressão do sistema nervoso central, pode causar perda de memória, lentificação do pensamento, dificuldade de concentração. E, além disso, medicações que têm efeito anticolinérgicos, ou seja, que diminuam ou bloqueiam a acetilcolina do cérebro, também podem causar perda de memória. Então, eu vou explicar para vocês algumas classes de medicações que têm esses efeitos, tanto de depressão do sistema nervoso central, como efeitos anticolinérgicos. Então, a primeira classe de medicações que causam perda de memória é a que todo mundo já conhece, que são os remédios para dormir, principalmente da classe dos benzodiazepínicos, como clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, que é o Frontal, diazepam, lorazepam, midazolam, entre vários outros benzodiazepínicos. Além disso, as medicações também da classe das drogas Z, como o Zolpidem, a exopiclona, como o Patis, o Prisma, que são nomes comerciais mais comuns. Essas medicações têm efeito a longo prazo de os pacientes começarem a apresentar perda de memória. Uma grande vantagem é que, geralmente, quando a gente suspende essas medicações, a memória volta ao normal, ou seja, uma perda de memória reversível. A segunda classe de medicação que está associada à perda de memória são os antidepressivos tricíclicos. Por quê? Porque essas medicações têm efeitos anticolinérgicos. Entre eles, a gente inclui a amitriptilina, a nortriptilina, que é o nome comercial mais comum, é o Pamelor, imipramina, clomipramina. Então, essas medicações podem causar perda de memória a longo prazo, diferente de outros antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Um dado interessante, entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a paroxetina também pode causar perda de memória, porque ela tem efeito anticolinérgico. Então, dentro dos antidepressivos, esses são os que mais causam perda de memória. Os anticonvulsivantes também são bastante conhecidos por causarem perda de memória. Alguns causam mais do que outros. Entre eles, a gente pode citar principalmente o ácido valproico, nome comercial mais comum, o Depaquene, o Depakote. O topiramato também é uma medicação que é bastante usado tanto na epilepsia como na profilaxia de enxaqueca. Então, os pacientes que começam a usar essa medicação relatam que a memória de curto prazo está mais fraca, os pacientes têm dificuldade de lembrar as coisas. Então, são efeitos comuns dos anticonvulsivantes. Outros que eu posso citar também são o fenobarbital, que é o Gardenal, a carbamazepina, a fenitoína, que é o Idantal, e vários outros anticonvulsivantes, ou seja, os anticonvulsivantes, de uma maneira geral, deprimem o sistema nervoso central e a maioria deles vão causar perda de memória. Os antihistamínicos, que são medicações usadas para alergia, também são bastante conhecidos como medicações que causam perda de memória e uma sonolência excessiva. Aqui a gente tem que deixar claro que são os antihistamínicos de primeira geração, como a clofeniramina, nome comercial mais comum é o Polaramine, e a hidroxizina, que é o Ixizine. Os antihistamínicos de segunda geração, que são mais conhecidos como a loratadina, que é o Claritin, a fexofenadina, que é o Allegra, a cetirazina, que é o Zyrtec, geralmente não causam perda de memória, como os antihistamínicos de primeira geração, como esses dois que eu comentei aqui. Os remédios que são usados para incontinência urinária e bexiga hiperativa, como a oxibutinina, a solifenacina e a darifenacina, são medicações que têm um efeito anticolinérgicos, ou seja, diminuem a acetilcolina ou bloqueiam a acetilcolina. Isso está relacionado à perda de memória. Então, cuidado com essas medicações, principalmente em pacientes idosos que usam essas medicações a longo prazo, podem apresentar perda de memória. Eu não podia deixar de comentar sobre os opioides e os relaxantes musculares. Medicações para dor, como morfina, oxicodona, essas medicações estão associadas à perda de memória. E além dos relaxantes musculares, que são bastante usados na população, que são vendidos sem receita controlada, como a ciclobenzaprina, nome comercial mais conhecido como Miozan, e o carisoprodol, que é um relaxante muscular que está presente em fórmulas de várias medicações, como Mioflex, como Tocilax. Então, essas medicações podem causar perda de memória quando usadas a longo prazo. E para finalizar a lista das medicações que podem causar perda de memória, a gente não pode deixar de citar os antipsicóticos, especialmente os de primeira geração, como o haloperidol, também conhecido comercialmente mais como Aldol, a clopromazina, que é o Amplictil, tioridazina, que é o Meleril, e a levomepromazina, que é o Neosine. Então, esses antipsicóticos de primeira geração também estão associados com perda de memória quando são usados a longo prazo. Os de segunda, terceira geração geralmente não estão associados à perda de memória, mas também a gente tem que sempre avaliar se é uma medicação que causa sonolência excessiva. Mesmo sendo de segunda e terceira geração, podem causar perda de memória. Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo era listar para vocês as principais classes de medicações que podem estar associadas à perda de memória. Importante lembrar que quando a gente suspende essas medicações, a memória da maioria dos pacientes volta ao normal.
Se vocês usam alguma dessas medicações e têm perda de memória, deixem nos comentários aqui embaixo. Obrigado e até mais.